Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me escutando bem aí? Boa noite, professor. Tudo Boa certo? noite. Boa noite. Vamos começar a aula então, gente, 7h30 em ponto. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, a aula já está gravando. Vocês estão vendo o slide, tudo bem aí? Tá. Bom, gente, é o seguinte, antes de começar a aula, já vou dar alguns recados para vocês para o próximo, o laboratório dia 21, agora de setembro. Já vou passar a listagem para vocês de material, apesar de já estar essa aula no AVA. Para quem já abriu a aula, já está lá constando a lista de materiais que a gente vai precisar para os laboratórios, tá? Bom, essas são a lista que a gente vai usar no laboratório. Então, a gente vai usar uma língua de boi, né? De preferência, aí vocês encomendem um pouquinho antes do dia 21, né? Não deixe para a última hora, porque isso daí, às vezes, o açougue só recebe algumas e acaba ficando sujeito à demanda ali, vocês deixando em cima da hora, acabam não achando, tá? Então tenta encomendar, deixar certinho lá no açougue, para vocês passarem pelo menos um dia antes e congelar ela, tá? Deixa no congelador de vocês e levem ela, tirem um dia antes, põe na geladeira e levem para a faculdade, tá? Não deixe na geladeira, porque vocês vão ficar com ela meio mole e às vezes não consegue fazer sutura. Então deixa congelado. Depois, antes de ir para a faculdade, coloque na geladeira até a hora da aula e depois leva para a faculdade, tá? Porque ela apodrece e acaba ficando ruim de vocês conseguirem suturar e também o cheiro fica bem difícil, tá? Bom, EPI completo, não preciso nem falar para vocês, porque vai ser um laboratório de morfologia, porém, vocês vão fazer uma simulação para mim lá no laboratório com todo o EPI, tá? A gente vai equipar vocês e vamos ver como é que vocês estão nessa parte, sabendo o que precisa ser feito, como precisa tirar uma luva, como precisa tirar um avental contaminado. Isso daí a gente vai estar instruindo vocês lá no laboratório de morfologia também. Bom, vou precisar de uma tesoura íris ou reta, desculpa, tesoura íris reta ou curvada, tá? Ela é uma tesoura de corte, vocês podem comprar isso em dental, tá? Tanto faz uma reta ou curvada. Vocês que estão começando agora com habilidade cirúrgica, dá preferência para curvada, eu acho bem mais prática. Porta-agulha de maio Elgar, tá? Aquele porta-agulha que tem a posição do dedão e do anelar. Esse porta-agulha é o que vocês vão usar na cirurgia. Aliás, todo esse material que vocês estão comprando aqui, vocês vão usar em todas as clínicas. Então, por isso que eu já estou antecipando algumas coisas. Até da lista de material de cirurgia de vocês, aí já tá incluído quase todos esses daqui. Pinça dente de rato, tá? Uma tesoura ponta romba reta, então uma tesoura que não tem, a ponta dela não é ativa, ela é redondinha, por isso que chama ponta romba, reta de preferência. Uma carpule, tá? Carpule para a gente fazer anestesia, vocês vão simular anestesia na língua, vocês vão ver como é que entra a agulha na língua, como é que faz a, a, a posição da carpule em relação ao tecido mole, tá? Vocês vão simular isso. Cabo de bisturi, tá? O cabo de bisturi aí, normal mesmo, quem tiver o redondo pode levar, quem tiver o chatinho pode levar, não tem problema. Aí não faço diferenciação nenhuma. Lâmina 15 ou 15C, tá? Fio de sutura 30 ou 40, aí eu abro um parênteses, tá? Quanto mais fios vocês levarem, mais treinamento vocês vão ter. Eu sei que fio de sutura é caro, mas vocês vão usar só nessa aula, e então dá para reaproveitar entre vocês. Uma caixa vem 20, se eu não me engano, 21 fios de sutura, tá? Dá para dividir em grupo de 3, grupo de 4 pessoas, e aí cada um vai fazer aí, vai ficar com 5, 4 fios, tá? Tanto faz o 3 zeros ou 4 zeros. Eu prefiro que seja nesse instante de seda, para vocês terem mais domínio de técnica, tá? Então vai ser o de seda, não de nylon. Tentem levar o de seda.
Avental, né? Não preciso nem falar. Roupa branca. Nesse dia, exclusivamente, a gente vai precisar de roupa branca de vocês no laboratório. Estetoscópio. O esfigno manômetro, que é o analógico, não é o digital, aquele aparelhinho para fazer a aferição de pressão. Não quero que vocês levem o digital. Falei para vocês na aula passada. A gente vai trabalhar com o analógico, tá? O oxímetro de dedo, quem tiver, tá? Não é obrigatório o oxímetro. E o aparelho de mensuração de glicemia, para quem tiver também, não é para sair na doida e comprar. Quem tiver, gente, leva o oxímetro de dedo e o aparelho de mensuração de glicemia. Por quê? Eu vou ensinar vocês a usarem, tá? Às vezes tem já no consultório de que vocês trabalham, já tem em casa, o pai é diabético, o irmão é diabético, a mãe é diabética, então já tem um aparelhinho, pede licença para eles, pega lá um pouquinho, leva na faculdade algumas horas e a gente ensina vocês a usarem, tá? Uma coisa que eu esqueci também aqui é a agulha, tá? Agulha de carpule. Precisa levar uma agulha curta. Até esqueci de colocar aqui na lista de vocês. Essa agulha também vende a caixinha. Uma caixinha dá para a classe inteira, né? Então vocês dividem também entre vocês aí. O restante, gente, o EPI completo já está incluído, né? Luva, máscara, gorro, nem preciso falar. O EPI é completo. A gente vai fazer uma simulação real de sutura, de cirurgia. Eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem incisões. Então vai ser bem legal nesse sentido para vocês verem como é que é trabalhar com luva, né? Como é que é trabalhar com EPI, como é que é trabalhar com todo aquele monte de roupa em cima da gente e a gente mantendo ainda a técnica bonitinha, sem erros, sem desvios. Então a gente vai simular isso. Antes de fazer a simulação das incisões e da sutura, a gente vai fazer os sinais vitais. Um coleguinha vai fazer no outro, você se separa em duplas, tá? Quando chegar lá no laboratório, se separa em duplas, porque você vai aferir os sinais vitais do coleguinha, tá? E vice-versa. E aí eu vou ensinar para vocês. Que eu não sei medir, não sei aferir pressão, professor. Ok, vamos sentar do lado, a gente explica uma vez, no geral. Depois não entendeu, a gente vai, passa no box de vocês, ali na bancadinha de vocês, para estar dando a assessoria para vocês. O importante é aprender a fazer no analógico. O digital, vocês vão usar lá quando você estiver formado, quando estiver com o seu consultório, para impressionar um pouco tal, mas siga o meu conselho, sempre usem o analógico. Até mesmo depois de formado, o analógico é o melhor parâmetro para aferir pressão. O digital, às vezes, pode ter algum problema, tá? Às vezes a pressão, a medição não é tão correta, tão efetiva, tá? Bom, gente, de material para dia 21/9, é isso que a gente precisa para o laboratório. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Está com dúvida do instrumental? Professor, Oi? no último semestre, a gente fez esse negócio com a língua do boi, as suturas. Sim. E vocês vão treinar mais umas 3 vezes ainda. Ah, entendi. Vocês vão treinar na propedêutica 1, na propedêutica 2, na cirurgia 1 e na cirurgia 2. Ah, entendi. E vão para a clínica e vão errar. Vão para a clínica e ainda vão falar, professor, eu esqueci. Eu sei que vocês esqueceram. Ainda treinando 3, 4 vezes, ainda chega na clínica e ainda esquece. A forma, assim, o formato da aula é um pouquinho mais direcionado para a cirurgia, tá? A gente não vai fazer muito a biópsia nesse caso aqui. Eu quero focar principalmente sutura. Sutura vocês vão ter que deixar bem afiado. E os sinais vitais, né? Que são os principais erros em clínica que a gente vê lá na clínica do 9º, do 10º, é sutura e sinais vitais. O pessoal não sabe, ontem mesmo eu estava lá em clínica com o pessoal, 10º semestre, o pessoal não sabe aferir pressão, gente, não sabe. Então, tem que ensinar, tem que pegar... Aí, quando chegar lá no 10º semestre, eu sei que eu dei essa aula para vocês. Eu sei que vocês fizeram sutura. Então, a gente consegue cobrar. Tá? É claro que vocês estão aí longe ainda do 10º, falta 6 semestres, faltam 3 anos ainda. Mas, treinamento é treinamento, é exaustivo. Só chegar... Vocês vão afinar a técnica de vocês com treinamento. Se eu chegar lá no 10º semestre e ensinar para vocês a fazer sutura, eu estou perdendo tempo. Porque tem outras coisas mais importantes para ensinar para vocês lá. Isso agora é o momento, né? Então, vamos
treinar bastante. Vai fazer de novo e vai fazer mais 2 vezes em cirurgia 1 e cirurgia 2. Quase 2 anos treinando isso aqui. Aí não dá para errar, né? Mais alguma dúvida, gente? Ô, professor, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu te perguntar, esse medidor da pressão, já que o senhor falou que nós vamos fazer em dupla, se um parceiro tiver, o outro precisa ter também ou não? Um só tendo da Não, dupla? aí não. Só um tendo da dupla tá bom. Lá na clínica, vocês vão ter um pro trio, né? Não precisa comprar 3 aparelhos. Se fosse vocês, eu teria o meu, né? Desde quando eu era aluno, eu sempre comprei o meu, né? Vocês têm que também ter esse hábito de ter as coisas de vocês. Mas eu sei que a condição não tá tão legal, beleza, pode ser um por duplo, não tem problema. Tá bom, obrigada, só para saber. A língua, gente, ela é grande. Dá até para dividir no meio entre duas pessoas também. Dá para fazer um por dupla. Uma língua por dupla. A língua é bem grande. Dá para treinar bastante. O treinamento em língua é o mesmo treinamento que vocês tiveram, porque é o melhor tecido para a gente treinar. É o mais real possível, próximo ao tecido humano, né? Que a gente vai estar fazendo a sutura. Por isso que a gente insiste na língua de boi. Tem o peito de frango, tem aí a uva, tem não sei o quê, mas a língua de boi é a mais realista aí. Mas é a mais fedidinha também, né? Mais alguém aí? Tem mais alguma pergunta? Vão com o pregador no nariz aí, já evita, né? Tudo bem? Nenhuma dúvida mais? Dá para confiar em vocês aí que tá sob controle a lista? Essa lista tá lá no AVA, como eu falei para vocês, na aula número 2, que tá a aula aqui agora. Tá do jeito que tá aqui. É só vocês estarem adquirindo. Se vocês tiveram já contato com isso, então vocês já têm o material, né? Então não tem muito mistério aí para vocês. Algumas coisas devem estar mudando, mas o grosso aqui vocês já devem ter, então. Tá bom? Nessa clínica, eu vou cobrar de vocês vestimenta, já vão anotando aí. Horário, né? Claro, o horário de vocês tem que ser o horário das 7h10, em ponto, tá? No laboratório. Vestimenta, todo mundo com EPI completo, material completo, tá? E depois eu vou fazer umas simulações com vocês de montagem de mesa. Vocês vão fazer paramentação e vão fazer a aferição de sinais vitais. Tudo isso é avaliado. Cada item desse que eu falei para vocês tem uma nota. Cada item desse de vocês vale uma nota, tá? Se eu não me engano, a disciplina de vocês no primeiro bimestre, tem 1.000 pontos de classe, de sala. Praticamente vai ser 70% da nota de vocês vai vir desse laboratório. Os outros 30% são os exercícios. Inclusive, já a semana que vem tem um exercício no AVA para vocês estarem fazendo. Essas 2 primeiras aulas eu não coloquei nada ainda, tá? Eu quero que vocês se concentrem no estudo aí da disciplina, que tem muita informação. E na semana que vem já tem uma aula, uma questão no AVA para vocês abrirem. Já vai abrir a semana que vem mesmo e já façam essa questão aí, já vai ficar, eu já avalio para vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza, então, gente, vamos começar então a aula. Bom, a gente hoje marcou com vocês no cronograma para estar fazendo o controle de infecção na prática cirúrgica e princípios de cirurgia. E quando a gente fala de controle de infecção, a gente fala de toda a paramentação e toda o nosso ao redor, o que tem ao alcance, o que está próximo da gente e também a nossa equipe que está ao nosso redor, tanto seres humanos como objetos inanimados. Então, tudo é importante para a gente, principalmente para evitar contaminações. E aqui tem as fotos em centro cirúrgico, né? Vocês estarem vendo aí como a gente trabalha em centro cirúrgico, totalmente aí a gente com um avental descartável, campo descartável, tudo estéril, tudo bem arrumado, tá?
Isso daqui foi, lógico, antes do Covid, né? Essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a gente não estava usando o full face. Aí usou-se o full face no centro cirúrgico, mas agora o paciente é obrigado a fazer o teste de Covid antes de ir para a cirurgia e a gente também. E aí agora se aboliu de novo o full face dentro do centro cirúrgico, né? Porque atrapalhava demais as cirurgias e a gente não consegue operar com aquela barreira lá muito grande. Então, aí a gente os centros cirúrgicos abriram mão de novo. Porém, lá na faculdade vocês vão ter que usar. Lá no laboratório, quem tiver já o full face ou alguma viseira, já leve, tá? Porque a gente vai tentar trabalhar com isso, para vocês já se habituarem a trabalhar com o EPI completo. É uma simulação, então toda a simulação e tudo que vocês tiverem de EPI já levem, para a gente conseguir simular a forma mais próxima do consultório, da clínica. Que vocês vão trabalhar na clínica desse jeito, totalmente paramentado, fechado, desde quando vocês pisam dentro da clínica até na hora de ir embora, onde vocês se desparamentam ali na porta. Vocês tiram o avental, jogam lá naquele latão bem na entrada ali, vocês jogam todo o EPI de vocês na hora de sair da clínica, tá? Então tem toda essa forma aí de proteção para vocês. Bom, o sumário de hoje, eu sempre coloco aí o sumário para vocês acompanharem todos os itens do que vai ser comentado na aula de hoje. Tem bastante coisa para a gente comentar, mas é uma aula gostosa de entender, fácil, tem bastante foto, tem bastante poucas partes escritas aí. Bom, aí eu já começo para vocês aí a aula com essa pergunta, né? Se um campo cirúrgico é absolutamente estéril. É 100% verdade isso, gente? Vocês acham que um campo estéril Falso, professor. é falso, né? Por que vocês acham que é falso? O pessoal que falou falso aí, vocês acham que é falso por quê? Porque é difícil você manter o campo totalmente estéril. Mesmo Sim. tendo o mínimo Porque tem contato. Isso. Você tem um contato, né? Que nem alguém tentou falar aí sobre as bactérias, algum micro-organismo, alguém falou alguma coisa sobre... Tem os Então. os micro-organismos que tem no ar também, né? Então acaba que não fica totalmente. Então, é impossível a gente manter, então. Essa afirmação, então, é verdadeira. Um campo cirúrgico absolutamente estéril é impossível de ser alcançado. Então, essa afirmação é verdadeira, tá? Então, isso daí, realmente, a gente não consegue ter um campo totalmente estéril. Por quê? Se a gente manter toda a cadeia séptica, a gente não queimou o campo, a gente conseguiu colocar luva, colocar os aventais, a equipe inteira, quando a gente coloca o campo em cima do paciente, o que tem por baixo? O paciente. Tá? Então, o paciente tem as vias aéreas, respiratórias, que encostam nesse campo, né? Então, com certeza, as vias aéreas do paciente já contamina a parte de trás do campo. Então, a gente, depois que coloca aquele campo em cima do paciente, a gente não pode mais encostar na parte de trás, que a gente queima o campo. Por cima, ok, que é o momento de fazer a antisepsia. Quando vocês colocam o campo no paciente, por isso que existe um objetivo para isso. Por que a gente coloca um campo? Vai ficar só a boca. Então, aí vocês chegam lá na clínica, viram para a gente e perguntam, professor, eu passo o antisséptico antes ou depois do campo? Essa sempre é uma dúvida de vocês, que é inerente. O antisséptico vocês passam depois. Tá? Colocou o campo lá no rostinho do paciente, você vai passar o antisséptico nos tecidos que ficam expostos no campo, tá? Que fica mais ou menos da ponta do nariz à ponta do queixo, tá? Normalmente é essa abertura que se tem nos campos de hoje em dia. Então, tem uma técnica que a gente ensina para vocês também lá na clínica, que é para varrer todos os germes que estão ali contaminando aquela região, tá? E o antisséptico usado extrabucal é diferente do antisséptico que usa intrabucal, tá? O extrabucal, ele é um pouco mais concentrado do que o intrabucal.
tá? Em torno de 0 a 12% no intrabucal e no extrabucal em torno de 2%, tá? Clorexidina que a gente usa, tá ok? A gente não fala isso aqui ainda para vocês captarem como forma de ainda da disciplina, porque ainda não é o foco disso. É vocês saberem no âmbito geral o que a gente faz na clínica, no centro cirúrgico, até mesmo lá no ambulatório. Vocês precisam saber e ter contato com isso. As porcentagens ainda não serão cobradas de vocês. Serão lá na cirurgia. Aí sim a gente cobra de vocês isso. Mas tem que saber que existe um líquido que a gente passa na parte da bochecha, do nariz, do queixo, que faz toda a antisepsia, tá? Olha só como é que funciona. Então, a gente tem aqui o campo operatório, né? Toda essa parte do campo operatório, ela está com antisséptico bucal. Então, por isso que a gente não pode pegar o paciente e enfiar dentro de uma autoclave. Então, por isso que ele está, teoricamente, não 100% estéril, tá? Então, a gente sabe que passando o antisséptico, a gente vai ter uma diminuição da flora de micro-organismos ali externo na pele do paciente. Porém, não é 100% comprovado isso. A gente elimina alguns micro-organismos, né? Só os esporos que não, tá? Então, por isso que não é 100%, que a autoclave promove essa porcentagem de esterilização. Já os antissépticos, não. Mas eles diminuem o que é normal para o sistema imune combater. Não adianta você também jogar um monte de micro-organismo lá e deixar tudo sujo. O paciente acabou de chegar da rua, tá cheio de maquiagem, batom, aquele reboco na cara, que eu já vi gente operando lá na clínica, esqueceu de falar para o paciente tirar aquele reboco inteiro do rosto e tá operando o paciente. Esquece, tira tudo, queimou todo o campo, joga tudo fora e começa de novo. Pede para o paciente ir lá fora no banheiro, tira primeiro toda a maquiagem que ele tá e depois entra para a clínica. Não adianta atender paciente com reboco na cara, gente. É impossível. Maquiagem se tira antes, tá? O pessoal entra de batom, vai no dentista. A gente sabe, né? O pessoal sai na rua, vai maquiado, vai com batom, tudo bem. Mas chegou lá dentro do consultório, da clínica e da faculdade, pede, por favor, para tirar a maquiagem, tá? Ou fala o paciente vir sem maquiagem para a clínica, tá? Por quê? Porque é um trabalho a mais que vocês vão ter e pode contaminar. Então, todo o campo é estéril, tá? Todas essas barreiras aqui que a gente coloca da pessoal de equipe, pessoal de apoio, instrumentador, auxiliar, tá? E a gente tem dois tipos, né? Tanto o campo de pano como o campo descartável. O que a gente mais usa disparado é o campo descartável, tá? Até nas bancadas, o campo descartável é eleito. Esses campos aqui de pano, a gente até usa em alguns hospitais que têm um pouquinho mais um pouquinho menos de recurso, né? São hospitais, normalmente hospital público, ou hospital que tem uma infraestrutura um pouquinho mais arcaica, a gente acaba usando esses de pano. Eles são laváveis e depois eles esterilizam e a gente usa de novo, tá? Podem ver também que a cor é sempre diferente, tá? De quem opera e quem auxilia, sempre é diferente, tá? Equipe de instrumentadores, equipe de cirurgião, tá? Sempre a gente usa umas cores diferentes no hospital. Por quê? Porque isso é identificação visual, tá? De quem está operando e de quem está auxiliando. Então, quando alguém chega, algum enfermeiro chega dentro de uma sala, ele não precisa ficar perguntando quem que é o operador, quem que é fulano. Ele já bate o olho e sabe pelas colorações dos aventais, tá? Na clínica, a gente não vai ter esse tipo de situação. No ambulatório, tá? A clínica a gente chama de ambulatório. A gente sempre vai estar com a mesma cor, tá? Que a gente sabe que não dá para fazer isso sempre. Então, dá para usar só uma cor que é normal de usar em faculdade. Bom, a gente tem duas maneiras de desinfecção operatória, tá? Vocês vão chegar lá na clínica, vocês vão chegar lá no dia de atendimento e vocês vão ter as bancadas de vocês, tá? Vocês têm duas soluções. Ou cobre tudo, que é essa solução, cobre tudo com barreira, ou se não limpa, tá? Desde cedo, desde já adianto para vocês que a tia da limpeza que tem lá, ela só limpa chão.
ela não é contratada para limpar o equipamento. Não é contratada para limpar a cuspideira. Quem limpa somos nós. Por quê? Porque são equipamentos nossos. Esses equipamentos têm que ser preservados. Então, toda vez que for usar, toda vez que vocês, antes de usar, na verdade, antes de colocarem as barreiras, limpem o equipo. Professor, pode ser álcool 70, pode ser glutaraldeído, pode ser, tá? Eu vou dar algumas sugestões para vocês aqui, mas sempre vão ter que limpar, tá? Isso é uma forma de vocês manterem todo o campo asséptico, tá? Vão pegando esses conceitos. Tudo que é inanimado ao redor de vocês, a gente vai fazer uma asepsia. Tudo que é tecido vivo é antisepsia, tá? Isso aí vocês nunca mais esquecem daqui para frente, por favor. Isso é tema de prova, desaba na prova, na verdade. As barreiras que a gente curte, que vocês gostam de fazer, são essas, né? Eu gosto bastante, eu prefiro que sejam barreiras excessivas mesmo. Eu gosto de que vocês protejam o equipamento, protejam o paciente e se protejam, que é fundamental. Não é só para o paciente que a gente está fazendo isso. É para vocês também. É para a gente evitar que o paciente venha com alguma doença, com algum micro-organismo também, e vocês peguem na mão a caneta de vocês ao terminar o procedimento. E pode colocar na boca, coloca no olho, coça o nariz e acaba pegando algum micro-organismo e levando para casa e contamina todo mundo de casa. Então, sempre coloque essas barreiras. Pode ser descartável. Esses saquinhos aqui que a gente tem aqui são saquinhos de geladinho. Gente, barato. Você compra 100 saquinhos desse aqui por R$2. Dá para o ano inteiro, para a faculdade inteira isso aqui praticamente. Vocês vão usar super pouco isso. Tá? Existem estéreis desses pacotinhos que eles são esterilizados, mas não precisa ser necessariamente estéril. Por quê? Porque a caneta de vocês, eu sei que vocês não colocam em autoclave, vocês vão esterilizar quimicamente, então está tudo garantido, a redução de micro-organismos aí está no nível aceitável. A barreira é colocado também aí no kart, a gente sempre coloca um campinho, tá? Pode ser estéril, pode ser descartável, aí a gente não faz tanto a questão quando o atendimento é para avaliação, tá? Do paciente, quando vai fazer uma anamnese. Agora, cirúrgico não, cirúrgico vocês vão ter que ter o campo, tá? Como está aqui mostrando ao lado aqui, o campo já no encosto de cabeça, no encosto, tá? E no refletor. Tudo isso daqui é estéril, tá? Já vai estar preparado aqui para a cirurgia. O paciente senta e vocês estão já com uma região já totalmente estéril, aliás, praticamente com barreiras estéreis no equipo, tá? Se vocês forem fazer o uso único, né, desses descartáveis, deixem na clínica, descartam, porque é o aconselhável, né, esses saquinhos aqui mesmo que não use, tire da caneta e jogue fora, tá, professor, eu vou levar para casa com o pacotinho. Não, joga fora, gente. Tudo que vai para o consultório, tudo. Ainda mais nessa hora que a gente está vivendo, nesse período, nesse tempo que a gente está vivendo. Jogue fora tudo, não leve nada para casa. Não leve nada na sua mochila, que vai contaminar. Vai contaminar vocês, seus parentes, seus filhos. Isso daí é uma coisa que a gente está vivendo nos tempos atuais. A gente não leva nada, tá? Até o sapato de vocês, deixe no armário lá na faculdade, de preferência num saquinho, né? Então, tentem limpar sempre depois do uso, borrifar algum líquido degermante, pode ser um hipoclorito, pode ser um álcool 70, né, no sapatinho de vocês, porque eu sei que vocês só usam lá, e deixem bem guardado, acondicionado ali, para vocês também não terem contaminação em casa, tá? Aí uma sugestão que a gente dá para vocês para fazer a desinfecção, para fazer a asepsia do equipamento. A gente usa num frasquinho spray os desinfetantes químicos, né, os clorados ou os glutaraldeídos. Tanto faz um ou outro. Tá? Para os clorados, a porcentagem, porque ele é muito concentrado, a gente usa 0,2. E nos glutaral, a gente usa 2%. Tá? Que a gente coloca no spray e consegue fazer a asepsia de todo equipamento. Aí você pode espirrar na bancada, no armário ali, pode espirrar na pia, pode espirrar na cadeira, no mocho, no kart, tá? Antes de colocar o EPI, antes de colocar o PVC, tá?
o filme. Esse tipo de conduta, gente, vocês vão fazer sempre com papel descartável, né? Para pegar um pano tamanho de lavar prato na cozinha, levar para a faculdade, limpar o equipe e levar o prato para a cozinha de novo. Como já aconteceu, gente. Eu falo essas coisas, mas já aconteceu. Não é brincadeira, não. Tô falando de verdade. Eu já vi cara levar prato de cozinha para limpar equipamento na faculdade. E eu perguntei para ele: você tá levando esse pano de prato para casa de novo? Quer dizer, com certeza ele pegou da mãe dele da cozinha, pegou ali rápido e levou para a faculdade. Não é para fazer isso, gente. Leva um papel descartável, se não usa o papel da papeleira que tem ali, tá disponível para vocês, e joga fora. Limpou o equipamento, tá limpo, tá ótimo, tá? A asepsia já foi feita, tá? Não vão sentar também, que eu vejo que muito aluno, não tem paciente, senta, né? No equipamento de vocês. O mocho é para aluno, a cadeira é para paciente, tá? As cadeiras odontológicas é paciente que senta, tá? Às vezes você não limpou e senta. O paciente não veio, você senta. Então, imagina só, são 10 turmas, não, 10 não mais, né? Tem as 4 da manhã também, só que ainda não entrou em clínica, mas tem 10 turmas, 6, 7, 8. Tem 8 turmas clinicando, atendendo o paciente lá, e vocês vão lá e sentam com a roupa de vocês, e depois vão para casa. Olha só a pancada de micro-organismos que vocês estão levando para casa, e nem estão sabendo. Então, mocho para aluno, professor e paciente, cadeira, tá? Cadeira odontológica, ele senta. Aí eu entro naquela fase que a gente sempre pega o pé de vocês, que é a técnica limpa e a técnica estéril, tá? Que é uma briga isso, né? Porque vocês acabam se confundindo. Existem 2 regras básicas de asepsia, tá? Que você tem com o ao redor, nada ainda com o paciente, né? A técnica limpa e a técnica estéril. Vamos falar de cada uma delas. Técnica limpa, quando você está lá com o paciente, fazendo uma avaliação, tá? Não necessariamente você abriu alguma ferida cirúrgica, você não fez nenhuma incisão, você não está fazendo nenhum procedimento na boca do paciente, aí sim, vocês podem atender com o avental descartável, com o pijama, com o EPI completo. Nada precisa ser estéril nessa etapa. Não é obrigatório vocês abrirem um kit estéril para atender, fazer uma avaliação no paciente. Isso não é obrigatório. Tá? Vocês podem a gente até preconiza que vocês vão com um jaleco de manga comprida por baixo e coloca o avental descartável por cima, que não precisa ser estéril. Tá? Essa é uma coisa que é uma regra que todo mundo se confunde quando entra em clínica lá com a gente. Professor, eu preciso abrir meu kit. É claro que a gente vê que o povo esquece o não estéril e vai abrir o kit estéril, porque não pode ficar na clínica sem esse avental descartável. Então, para vocês não gastarem dinheiro à toa, para vocês não terem esse problema, já comprem uma demanda para vocês de aventais não estéreis e campos não estéreis também. Porque na avaliação não é necessário, tá? Você não tem alguma coisa que vai contaminar, você não tem um procedimento que vai fazer com que o paciente se contamine. Então, vocês podem automaticamente levar, sim, um campo não estéril, um avental não estéril e usar para fazer a avaliação. Essa é a técnica limpa que vocês vão usar no dia a dia. Agora, a técnica estéril, aí já é procedimento. Aí não tem jeito. Professor, dá para dar um jeitinho? Não. O jeitinho, em cirurgia, a gente não dá. Em procedimentos que você vai ter que fazer alguma ferida, alguma incisão, alguma cirurgia no ambiente cirúrgico mesmo, vocês não podem estar sem a técnica estéril sendo utilizada. Então, todo equipamento, todos os aventais de vocês, tudo é para abaixar o número de micro-organismos, tá? Para limitar esse número, porque a gente vai executar uma cirurgia. Então, põe isso na cabeça de vocês também agora. Quando a gente for fazer a paramentação de vocês lá no laboratório, a gente vai ensinar vocês, não precisa me levar um kit estéril. Eu sei que é caro, vocês vão gastar. Leva um avental descartável, leva a luva, a gente vai simular como se fosse o estéril, né? A gente vai simular como é que faz a técnica estéril lá no consultório, lá no laboratório. A gente vai ensinar para vocês, tá?
Eu vou levar estéreo porque eu quero ensinar para vocês como é que funciona, como é que vem esse pacote estéreo aí. Eu vou ver se eu consigo levar um para vocês para mostrar isso lá no dia 21, tá? E aí vocês não precisam necessariamente levar, vocês vão ver e vão saber mais ou menos o que tem que fazer já na técnica estéreo, tá? Tem alguma dúvida na técnica limpa estéreo, gente? Ficou alguma dúvida? Já pergunta, porque isso aqui é praticamente o que sustenta essa aula, essa técnica, esse conceito. Ô, professor, Oi, pode falar. eu não entendi direito a técnica limpa. Você pode me explicar? Vamos lá, brevemente, para por limpa. favor? Deixa eu botar aqui na limpa. Pronto. A técnica limpa, tá? Você não vai fazer nenhum procedimento no paciente, nenhum procedimento que vá ter algum contato com sangue, incisões, suturas. Você não vai fazer isso. Quando você tem uma avaliação do paciente, quando você não tem um procedimento propriamente dito, essa técnica limpa é recomendável, tá? Eu vou fazer uma restauração, professor. Não vai ter sangue, não vai ter contaminação, pode ser usada a técnica limpa, tá? Que são os aventais não estéreis. São aventais que você compra, que não são esterilizados, tá? Mas são descartáveis, para uso único, tá? Ah, e tem essa também, o pessoal usa e joga depois lá no armário de vocês e contamina tudo. Eu já vi o pessoal sair, pegar, enrolar, aventar e enfiar dentro do armário. Não dá, gente. Isso daí dá uma baita de um problema com vocês. Vocês não têm noção, porque aí vocês vão colocar a maleta, aí depois a maleta entra para dentro da clínica. A clínica vocês levam contaminação de outros pacientes para uma clínica que não tem nada a ver. E logo, logo, vocês vão ter na semana 3, 4 clínicas. E aí? Vocês vão conseguir? Não dá, né? É contaminação até vocês vão se perder. Vocês nem sabem de quem pegou o micro-organismo, tá? Então, essa técnica limpa é isso, tá? Você não necessariamente precisa estar estéril. Agora, mexeu com um procedimento cirúrgico, você fez uma incisão, você tem um procedimento mais invasivo, aí sim, você precisa usar uma técnica estéril. Por quê? Porque a técnica estéril visa minimizar o número de micro-organismos. Se você tiver totalmente estéril, que a gente sabe que não vai estar, mas a gente vai estar estéril, uma técnica estéril, você vai estar diminuindo o número de micro-organismos, tá? Que o sistema imune neutraliza o que ficar. Tá? A gente sabe que vai ficar alguma coisa, sabe? Eu perguntei isso para vocês no começo da aula. Vai ficar, mas o sistema imune da pessoa consegue combater. Diferente de se você não fizer isso. Você aumenta o risco, você aumenta a chance de contaminar. E aí a competência e a contaminação é todinha do cirurgião. O risco é nosso. A responsabilidade é todinha nossa. A gente responde isso. Responde por isso civilmente, criminalmente. Tá? Se você não esterilizar seu material e não usar essa técnica, você é passivo de alguma ação do paciente, se for comprovado que houve negligência na esterilização do teu equipamento. Tá bom? Beleza? Quem perguntou? Foi eu, Larissa. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo Entendeu? certo. Mas deu para entender a diferença agora? Deu sim. Muito obrigada. Importante esses conceitos para vocês conseguirem agora desenvolver toda a aula aí para frente. Para a gente conseguir entrar em princípios de cirurgia. Agora sim a gente começa a entrar. Tá? Professor. Oi, pode perguntar. Então eu posso resumir que se eu tiver contato com sangue, técnica estéril. Se não tiver interação com sangue, técnica limpa, é isso? Basicamente isso. Basicamente isso. Esse daí, mais ou menos, é o resumo de tudo, né? É o resumo do resumo, né? É o resumo do resumo, isso mesmo. Resumo do resumo. Tá, okay. Mas é o que a gente vai usar na clínica, não é só o padrão a gente usar na clínica, é o padrão para usar também no consultório de vocês. Eu uso um avental por paciente, né? O descartável. O paciente vai embora, eu jogo fora. Tá? O não estéril. A gente tem que fazer isso no consultório da gente. É um gasto, mas hoje em dia a gente tem como cobrar isso. A gente está aproveitando o momento, não é que a gente está também aproveitando, mas tinha que ser feito há muitos anos, que a gente tem que cobrar consulta sim. Tá? Todos os dentistas, todos os cirurgiões dentistas estão nessa pegada hoje, porque uma caixa de luva não é barato,
Um avental estéreo, um avental descartável não é barato, um saquinho dele é caro, tem 10 só. Você consegue usar um saquinho desse por dia, se você for atender aí 8, 10 pacientes, você acaba jogando fora. E o que você produz de lixo também para o meio ambiente é meio complicado. A gente ainda não está mensurando isso, né? Ainda ninguém mensurou isso, não tem nenhum trabalho desenvolvido nesse sentido. Até uma dica para vocês aí, TCC de conclusão de curso, é sobre isso. Ninguém está falando sobre isso. Do lixo hospitalar gerado em função do Covid. Ninguém está falando sobre isso. Então, é um desperdício de material, é uma contaminação de meio ambiente violenta, que a gente tem que botar na balança também e não sabe quem que vai pagar essa conta. Com certeza somos nós que vamos pagar essa conta aí no futuro. Antigamente a gente tinha só no ambiente hospitalar. Agora, hoje, essa questão das máscaras, que são descartadas de forma incorreta, e fica aí mesmo no meio ambiente, tem razão. É tudo em todo lugar. Antigamente, eu nunca tinha visto uma máscara caída no chão, nunca. Agora, o que é mais comum, você nem vê mais bituca de cigarro, mas você vê máscara. O pessoal tá largando máscara no meio da rua, lixo comum. Isso vai para o meio ambiente. Esses TNTs aí vai causar um problema sério daqui a um tempo. Uma dica até para vocês aí que quiserem pesquisar. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Os materiais odontológicos que são descartáveis, a prefeitura, esses materiais, ele é... Como que diz o nome dele? Fala que eu não Algum? Esses materiais, eles são queimados? Como que funciona? O teu áudio tá muito ruim, tá? Não sei quem perguntou, mas tá muito ruim. Eu vou responder o que eu entendi que você perguntou aí. Sobre o lixo hospitalar, qual que é o caminho desse lixo hospitalar, é isso? Isso, professor. Tá. O áudio está bem ruim, seu microfone está com problema aí. Mas eu não sei se é eu que tô escutando ruim também, pode ser o meu computador. Não, também escutei falhando. Eu também escutei ruim. Então não sou eu que estou escutando mal aqui. Mas olha só, normalmente as prefeituras têm incineração, têm esse serviço. Algumas prefeituras fazem incineração e tem outras que têm aterros sanitários, como Carapicuíba, né, que tem um aterro sanitário. E também tem aquelas destinadas a material cirúrgico, a material hospitalar, né? Então, cada prefeitura fala, mas a gente não deve muito acreditar muito nisso, não. E eu mesmo não acredito que as prefeituras aí de interior, de pequeno porte, com 10 mil habitantes, eles façam incineração. Eu duvido. Eles jogam no meio ambiente, isso é fato. Eles jogam. Eu duvido. E contamina lençol freático, volta pra gente, que a gente vai tomar água da torneira, né? A gente tem esse hábito aqui no Brasil de tomar água da torneira, porque a gente confia que a pior água do mundo é a nossa. É uma vergonha isso, mas é um país que não tem tratamento de água adequado e a gente bebe essa água aí, tudo contaminado. Né? É uma coisa para a gente pensar, né? Infelizmente. Não sei quem perguntou, mas está respondido. Beleza? Vamos entrar em princípios básicos de técnica cirúrgica. Eu vou comentar, o foco da disciplina é deixar vocês fortes em conceito, que a parte prática vocês vão ter lá nos semestres seguintes, né? Vocês vão entrar mais em clínica, mais em contato com a parte cirúrgica, já tendo algumas extrações para serem feitas, umas adequações de meio, então a gente precisa estar adiantando isso para vocês, para não chegar cru lá no semestre que vem, eu nunca escutei isso. Então, já começou a escutar isso. Ou, se não já escutou com um foco diferente. Um enfoque um pouquinho mais leve. Agora, os enfoques começam a ficar mais profundos, tá? Então, o princípio básico de cirurgia são 3, tá? Você tem que fazer uma cirurgia com o menor trauma possível, tá? Trabalhar pela via menos resistente e controlar as suas forças, tá? Esses são os 3 princípios básicos. Se você levar isso para qualquer cirurgia que você for fazer, tá? Até as mais fáceis, você vai ter um pós-cirúrgico decente, um pós-cirúrgico condigno. Agora, desviou disso, aí sim você vai ter alguma sequela, tá? Alguns problemas inerentes ao que você fugiu do planejamento, que é o próximo item.
planejamento de vocês ele tem que ser baseado em 4 itens. Vocês estão cansados de saber isso. Professor, eu já até fiz anamnese com o professor Pedro levou a gente, falou de ficha clínica, mas se eu enfileirar vocês e falar, me traz a anamnese para eu analisar, todas estarão erradas. Eu juro de pé junto para vocês. Vocês não preenchem a ficha de anamnese corretamente. Tá? E eu sou chato para... No 10º semestre, pessoal, ontem pegaram 50 fichas de anamnese para fazer de novo. Por quê? Porque erram em coisa básica. Tá? Eles acham que é só pôr um xizinho. Não é pôr xizinho. É perguntar para o paciente. Você pergunta e se importa com aquilo. A única preocupação que eu vejo que vocês têm é na hora que o paciente fala que tem pressão alta. Aí para. Parece que muda até a cor, né, da tela do paciente, de vocês. Vocês ficam até... ligam todos os sentidos. Opa, pressão alta. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Falou que é diabetes, então, nossa, aí vocês têm uma síncope dentro do box. Aí chama o professor, chama a ambulância, chama o Einstein, chama todo mundo lá para dentro do box. Então, são coisas que são tão evidentes que não precisam ser escandalosas. O paciente falou que é hipertenso, ok. O paciente falou que tem glicemia alta, ok. Ele já falou para vocês isso. Agora, o que me deixa mais intrigado são as entrelinhas. São as outras coisas que eles afirmam ter e vocês não levam em consideração, como os antecedentes. Se o pai e a mãe é cardíaco, se ele é diabético, se a mãe e o pai teve perda de dentes, se eles usam prótese já. Isso, se eu sentar com vocês lá, vocês erram demais. A palpação de gânglios, então, é uma coisa que ninguém faz mais. É um absurdo a gente ver que tem profissionais formados que não se preocupam com cadeia ganglionar. O paciente sentou na minha cadeira, eu faço todos os exames. Eles ficam olhando para minha cara, eu até chamo a minha secretária do lado para falar porque às vezes os caras acham que é assédio, né? As meninas acham que é assédio. Então a gente chama a secretária, o secretário, e fala, fica comigo aqui, porque os dentistas não têm esse hábito de fazer isso em ninguém e acha que a gente está fazendo massagem, está fazendo um tipo de assédio. E eles ficam olhando preocupado para vocês, pode ter certeza disso. Por quê? Porque tinha que ser habitual isso e não é. É um absurdo, tinha que ser habitual. Então, esse exame físico e exame clínico, gente, é de suma importância. Tanto é que o exame físico vem antes de dente. Vocês estão vendo aqui, ó, que o exame físico é o segundo item. A gente nem falou em dente ainda. A gente está falando em vaso, linfática, está falando de cor de pele, simetria facial. A gente nem chegou em dente. E tem uma pancada de item. Aí tem os campos na anamnese, que são uns quadradinhos. Tá lá. Exame físico, exame geral, exame intrabucal e extrabucal. Gente, juro por Deus. Ou o pessoal risca, ou o pessoal escreve nada consta, ou o pessoal escreve eu nem sei a legenda que o pessoal faz. Põe lá umas legendas que eu nem conheço. Parece que é uma sopa de letra. Eu falo, mas o que é isso, gente? Mas não tem nada escrito, tá? Vocês não colocam que vocês fizeram a palpação de linfonodo, cadeia, toda a cadeia ganglionar, toda a cadeia linfática. Vocês não fazem nada de menção à simetria facial. Eu olho no rosto do paciente, o paciente tem, evidentemente, só de olhar de longe, dá para ver que um lado é maior que o outro. Provavelmente esse paciente não tem um dente de um lado, está mastigando mais do outro, desenvolveu o lado maior do rosto. Então, tem um monte de dados que não são computados para a gente, né? Então, isso aí vocês vão ter que fazer, tá? E aí, na clínica, professor, eu já fiz a anamnese, vamos ver se está certo. Chega lá, claro, vocês têm que ter esse aprendizado, tem que ter essa fase, essa é a fase de aprender. Aí depois, lá no 9º e 10º semestre, é a fase de cobrança, que aí vocês vão para a clínica com tudo e tem que estar com isso afiado. No começo, vocês vão demorar 2 clínicas para fazer uma anamnese. 2, a gente sabe disso. Não adianta esconder, a gente sabe, até o pessoal tá rindo aí, mas vocês ficam 2 clínicas fazendo uma anamnese. Lá no 9º e 10º, vocês levam 10 minutos para fazer uma anamnese. 10 minutos. Por quê? Porque o foco é atendimento. Mas é aí que estão os erros, né? A gente descobre vários erros aí, porque a pressa também esconde alguns dados de suma importância. E aí, os exames complementares fecha todo o planejamento de vocês, cirúrgico, para
atender esse paciente. Bom, lá no laboratório, dia de vocês, eu estava falando da mesa, que vocês vão aprender a montar uma mesa cirúrgica. Professor, a gente não teve isso, eu nunca soube. Então, é nessa disciplina que vocês vão aprender. Vocês vão separar a fase de anestesia, a fase de diérese, a fase de exérese e a de síntese. Vocês vão dividir uma mesa para a gente, para eu ver se vocês têm noção do que vocês estão fazendo. Para que serve isso? Vocês vão se padronizar, arrumar uma mesa cirúrgica, confeccionar uma mesa para uma cirurgia. Quando o professor ver de longe a sua montagem de mesa, ele sabe qual tipo de cirurgia que você vai fazer pela tua montagem. Se você for fazer uma biópsia, é um tipo de instrumental. Se você for fazer um dente superior, é um tipo de instrumental. Se você for fazer o inferior, ou fazer um enxerto, ou fazer um siso, cada um desses tipos de cirurgia tem um tipo de material específico, tá? Então, por isso que vocês agora já começam a ter contato com os instrumentais de forma correta. Então, a ideia para essa disciplina é organizar esse conteúdo, para vocês não chegarem lá depois e me errarem isso. Então, o professor nunca vi uma mesa cirúrgica, nunca vi. Agora estão vendo, tá? Muitos erram porque não se organizam. Então, esquece algum instrumental porque no campo, né? Porque até leva para a clínica, mas esquece de colocar no campo porque não respeitou as fases de uma cirurgia. Então, a diérese, qual que é o que se faz nessa fase da diérese? Uma manobra destinada a criar continuidade aos tecidos. Então, você vai descontinuar, né? Você vai abrir, dividir o tecido. Então, isso chama diérese, tá? A gente sempre vai ter uns princípios de diérese. Aí a gente vai ter instrumental cortante, né? A gente vai ter os bisturis, os moldes cureta, tá? A gente vai ter punches, que são aqueles bisturis punch, tá? Isso serve para diérese, para abrir, para você ver o que está por baixo do tecido mole, tá? Olha o que a gente usa. Até as tesouras também, até esqueci das tesouras. Então, os instrumentais que a gente pode usar, bisturi, tesouras, pinças de dissecção, estiletes e afastadores. Alguns afastadores a gente usa também, tá? Para fazer uma diérese. Então, lá no laboratório, vocês vão montar, na fase da diérese, isso aí, tá? Que eu pedi lá no instrumental de vocês, se eu não me engano, ali tem o cabo de bisturi, a lâmina, que é esse aqui, né? A tesoura a ponta romba, também, tá lá na lista de material de vocês, e só. Isso aqui não tem lá na lista de vocês. Então, a fase de diérese de vocês são esses dois instrumentais. A exérese já é uma manobra para você tirar algum órgão. Então, você vai ter a remoção parcial ou total, que aí você vai ter a finalidade terapêutica para aquilo. Se você for fazer uma biópsia, não é obrigado você a tirar na totalidade, porque você pode definir uma biópsia não excisional, né? Vocês sabem disso. Aprenderam lá em propedêutica, né? No semestre passado, isso. Tem a biópsia incisional e a excisional. Se vocês vão tirar totalmente o tecido que está ali afetado, é uma biópsia excisional. Se for deixar uma parte ali do tecido, é uma biópsia incisional. Então, nessa fase da exérese, você visa retirar o órgão envolvido. Então, vocês podem usar brocas para osteotomia. A ostectomia também a gente vai usar remoção de fragmentos aí. Algumas limas, tá? Algumas também brocas. Curetas a gente vai usar. E também os instrumentais de avulsão de dente, que são as alavancas e os fórceps. Olha que legal. Tá? A exérese é toda essa fase aí. Vai tirar o elemento dental, vai tirar aquele elemento ósseo, vai pegar aquela raiz residual. As curetas estão aqui no comecinho, tá? Então, isso aqui é instrumental para exérese, para tirar os nossos tecidos envolvidos aí na situação cirúrgica. Quando a gente for entrar em clínica, vocês vão ter uma ficha para vocês preencherem, tá? Vocês vão mostrar para a gente o conhecimento teórico técnico também da escrita de vocês. Nessa fase, quando vocês estiverem lá na clínica, vocês vão sempre lembrar disso. Exérese de elemento número 18. Exérese de raiz residual de elemento número 15.
Olha que bonito, tá? Vocês removeram uma raiz residual, tá? A gente sabe que a exérese é isso. Vocês fizeram uma exérese de raiz residual de elemento número 11. Vocês vão colocar assim, tá? Lá na evolução do paciente. Como eu já vi alunos escrevendo que arrancaram o elemento número 15. Então, são coisas que, gente, não dá para aguentar mais, né? São coisas que vocês agora estão vindo numa pegada diferente, né? Então, vocês estão vindo com essa pegada teórica muito melhor, com conteúdo um pouco maior, para vocês entenderem que sempre a gente vai puxar a orelha de vocês no que vocês estão escrevendo. Tudo que vocês escreverem vira documento. Tudo vira contra vocês. Caso vocês errem, vira contra vocês. O paciente pode processar vocês por erro de escrita. Então, tomem cuidado na hora de escrever qualquer procedimento, qualquer coisa que vocês fizeram. Tá? Então, eu já vi gente usar rígido em vez de rígido, dente rígido em vez de dente... dente rígido em vez de dente rígido. Já vi gente escrever arrancar dente. Já vi gente escrevendo que não cortou, não, foi pior. Que o aluno escreveu? Até eu não acreditei na hora, mas era... esqueci. Escreveu gengiba, né? Gengiba, eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas escreveram na ficha. Então, são coisas que não dá mais, né? Então, por favor, se condicionem a escreverem certo. Façam isso para o professor de vocês, pelo amor de Deus, e fala que teve aula comigo se vocês escreverem certo. Porque vai chegar lá, os professores vão ver que vocês são diferenciados. Estou preparando vocês lá para as clínicas. Então, vocês vão ter olhos diferentes dos professores. Os professores vão ver que vocês estão preparados. Pode ter certeza disso. Um aluno que chega assim, escrevendo assim, né, corretamente, já ganha vários pontos com os professores. É outro tipo de pegada. A gente vê que vocês estão interessados, entendeu? Então, a ideia é essa. Mostre conhecimento. E a última fase é a síntese. É o fechamento, tá? Que aí a gente vai pegar o porta-agulha, que é esse porta-agulha de Mayer, Elgar-Mayer, que é esse aqui, tá? Que tem o dedo, que tem a parte do dedão e a parte do anelar, tá? Não é o palmar, que muita gente usa aí, aquela pinça de palmar, que é o castroviejo. A gente não preconiza isso para vocês agora. Na pós-graduação, quando vocês forem fazer periodontia, legal. Mas na graduação, gente, esse é o melhor que tem para vocês usarem, tá? O fio de sutura e a tesoura íris, tá? Que aqui, no caso, é uma tesoura reta e essa aqui é a curvada. Eu pedi para vocês a curvada, tá? Na tesoura íris. Então, vocês podem usar... Existem tipos de suturas diferentes. Nylon, seda e o catgut. O nylon você vai ter menos retenção de resíduo, de alimento. A seda você vai ter bastante retenção. E o catgut você vai deixar lá, vai absorver e o paciente vai conviver com aquilo. Caso não reabsorva em 20 dias, você tem que tirar, tá? Cirurgias maiores, cirurgias delicadas, cirurgias que a gente não tem que mexer muito na região para não judiar mais do que já está, a gente sempre usa os absorvíveis. Mas quando o paciente é meio porcão, o paciente tem uma higiene pobre, a gente sempre vai usar o nylon, tá? Lá na clínica, aconselho vocês a trazerem o nylon, porque realmente a higienização dos pacientes é um pouquinho precária. Claro que a gente está mudando isso, né? Aos poucos a gente está melhorando, convencendo os pacientes lá a melhorar a higienização deles. Mas mesmo assim, eu prefiro que vocês tragam o nylon, porque é complicado. Mas no laboratório a gente vai usar o seda, tá? Que vocês vão ter mais domínio, tá? Da técnica de sutura. Alguns exemplos que vocês vão fazer para mim no laboratório, tá? Com a ideia de cirurgia, tá? Já com o pé na cirurgia, que vocês vão fazer a síntese de primeira intenção, que vai unir os bordos, tanto o bordo de cá como o bordo de cá, ele é unido, né? Através das suturas, contínuo festonado, simples. Vocês vão juntar todos que vocês aprenderam, todos, numa só. Eu vou ensinar isso para vocês. E aqui também, tá? Todas as suturas aí, contínua e simples, para unir bordos. E tem a cicatrização de segunda intenção, que a gente vai simular também.
A gente vai colocar um tecido no meio e vamos fazer uma sutura de ponta a ponta. Vocês fizeram isso já? No semestre passado ou não? Não. 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 Não, né? Vai aprender Não. Boa, a gente vai ter coisa nova aí. Estão vendo que, apesar de vocês terem feito aí alguma clínica, alguma laboratório de síntese, né? Só que a gente vai aprofundar mais isso daí. A gente vai simular no meio do tecido e vamos colocar uma síntese de um ponta a ponta, tá? Contínua. Vocês vão fazer isso também. Por quê? Porque aqui existe o quê? Membranas. Vocês vão trabalhar com isso no futuro, né? E é para segurar a membrana, é reabsorvível, membrana para ganhar osso, para ganhar volume gengival. E aqui são os implantes desse paciente aí, tá? Essa cicatrização se dá de 21 a 45 dias, tá? Demora um pouco. E a sutura pode se tirar depois de 14 dias. Nesse caso aqui. Eu prefiro usar, nesses casos, até uma sutura absorvível, que demora e segura todo esse tecido aqui na região. Na síntese, né? Eu estava falando para vocês desse aqui. A gente não usa esse aqui lá na faculdade, tá? Essa pinça aqui a gente costumeiramente usa só para ortodontia. Os ortodontistas usam para fazer, a contenção, para fazer a finalização de um tratamento, os fios, eles usam esse aqui, tá? O nosso, o Mayer, tá? A gente vai usar com essa posição, o dedão numa parte do porta-agulha e o anelar na outra parte. E o indicador fica bem no meio, tá? Fica na articulação desse instrumental. Vocês vão colocar aí, essa é a posição certa do instrumental. Vocês vão ter controle totalmente fácil. Claro, vocês vão estar trabalhando fora da boca. Mas, mesmo trabalhando corretamente fora da boca e dessa posição, vocês já vão ter uma dificuldade. Vocês vão ver que é bem difícil trabalhar nessa posição, mas vão ter que se acostumar. Depois dessa aula no laboratório, a gente vai ter só 2 laboratórios, infelizmente, porque a gente está numa terça-feira cheia de feriados. Vocês podem treinar em casa. E aí vocês não precisam ter necessariamente uma língua de boi. Vocês podem treinar na esponja de lavar louça, aquela que é a parte amarela e parte verde. Vocês podem treinar em casa. E treinem a exaustão, gente. Treinem. Porque na hora da clínica vocês esquecem tudo. E aí fala, professor, como é que faz? Então, ficam perdidos. Então, treinem em casa, tá? Treinem em várias posições. Treinam várias incisões, aberturas, tá? Vários tipos de sutura. Tem vários vídeos na internet sobre isso. Bem legais, inclusive. Inclusive, existe até uma empresa que vende um pedaço de tecido muito real, muito parecido. Se eu não me engano, a empresa chama Suture Skin. É uma empresa legal e um pouquinho caro, achei, tudo bem. Mas vocês podem até tá adquirindo esse tecido para trabalhar em casa, tá? Ele simula muito perfeitamente o nosso tecido. E aí não tem cheiro, né? Não é um material orgânico, então ele não vai apodrecer. Vocês não precisam conservar ele em geladeira. Dá para vocês praticarem em casa tranquilamente. Aí a gente tem vários tipos de sutura. Vocês fizeram treinamento. Eu nem vou insistir, já que falaram aí, o pessoal falou que já fez, né, em laboratório. Não vou insistir muito no tipo de sutura que vocês fizeram. Esse é o simples. A gente vai simular de novo para vocês relembrarem. A sutura em U, a gente vai fazendo também na clínica, a sutura no laboratório, a sutura em U. A X, que a gente mais usa para extração, tá? De molares, principalmente pré-molares também, vamos fazer. Contínuo simples, tá? Dá para fazer também. E o festonado. Vamos fazer simulação do festonado também. Se eu conseguir, eu vou tentar, aqui no laboratório de morfologia, a gente não tem o retro, né? Não sei se colocaram o retroprojetor lá esse semestre. Eu acho que colocaram, né? E se colocaram, a gente leva esses slides e eu coloco para vocês lá, para estar tendo um norte também na hora de fazer. Bom, depois de passado toda essa parte de arrumação de mesa cirúrgica, vocês vão começar a cirurgia, né? Vocês vão começar a pensar no que fazer com esse paciente. Mas antes disso, vocês vão ter que decidir se vai para um tratamento conservador, né? Que às vezes a gente evita a cirurgia, tá? Ou a necessidade cirúrgica se abre
e aí você vai ter que fazer toda aquela avaliação que eu falei para vocês, né? Todos os princípios de avaliação inicial. Anamnese, exame clínico, exame físico e exame complementar. Tudo isso faz parte da necessidade cirúrgica. Se abriu a possibilidade de cirurgia, abriu a oportunidade cirúrgica. Nada, em nenhuma cirurgia que vocês vão fazer lá na clínica, vocês vão fazer sem planejamento. Ninguém faz cirurgia lá sem mostrar o planejamento e alguns dos professores assinarem, tá? O planejamento ele está baseado desde o nome do paciente até a sutura. Tudo que vocês fizeram. Quantos tubetes de anestésico vocês usaram, qual anestésico vocês usaram, qual tipo de sindesmotomia que vocês fizeram, qual tipo de incisão, de sutura, de antisepsia que vocês fizeram, de asepsia. Tudo isso tem que estar catalogado no seu planejamento. Tudo, tá? No último laboratório de vocês, que é lá no final do semestre, eu vou tentar fazer com que vocês preenchem um planejamento cirúrgico para mim. Se vocês conseguirem fazer isso, gente, vocês não vão perder tempo nas outras disciplinas, que é o que mais perde, é o que mais tem problemas. Então, como eu estou nessa disciplina com vocês, o professor Renan pediu para a gente estar buscando melhorar o tempo de clínica de vocês, de minimizar um pouco a clínica de vocês. A gente está pegando vocês lá atrás, adequando vocês para chegar lá, matar no peito e falar, agora eu já posso fazer o gol, estou tranquilo, né? Do que chegar lá despreparado. Então, isso é importantíssimo. Então, a gente vai fazer uma simulação do planejamento cirúrgico, com todas as etapas incluídas. Claro, não precisa ser tão perfeito, porque ainda vocês não tiveram fármaco, vocês não tiveram anestésio, então a gente pode pular algumas coisas, mas o pensamento, o esqueleto, tem que estar fixo na cabeça de vocês. E a gente vai ter aula disso também, tá? Fiquem tranquilos ainda. Bom, gente, 8h37, tem alguém que precisa ir tomar água, ir no banheiro, fazer um intervalinho, ou pode ir direto? O que vocês acham? Direto, professor. Pode ir direto. Pode ir direto? Eu começo um pouquinho mais tarde, Direto. né? Começo sempre um pouquinho mais tarde, porque primeiro eu quero que todos estejam na aula, no mesmo horário, e também para ir direto. Raramente faço intervalo no online, porque vocês estão no online, vocês podem sair a hora que vocês quiserem e voltarem, né? Então, tranquilo. Então, vão direto. Bom, então a gente chegou aí numa fase da cirurgia que a gente já operou o paciente e a gente tem as complicações, as sequelas e os fracassos. O que é diferente entre si, tá? Então, você tem qualquer desvio que você tenha daquele seu planejamento inicial. A sequela é consequência do ato errado cirúrgico. E o fracasso é que você não conseguiu atingir o seu planejamento cirúrgico. Tudo isso, um é diferente do outro. Esses conceitos têm que estar muito bem solidificados, porque cada um desses conceitos, para vocês, tem que estar muito claro e é inerente a vocês manterem o CRO de vocês ativo, caso vocês queiram. Caso vocês não queiram, vocês têm que desrespeitar algum desses conceitos, que aí vocês vão ganhar de presente um processo. Vocês entenderam? Então, por favor, deixe esses conceitos muito bem na cabeça de vocês, esses 3 conceitos, para vocês não ganharem um processo de graça. Porque é muito grande o número de pacientes que estão começando a se ligar em processar dentista. Nos Estados Unidos, isso já é uma rotina, na Europa também, tá? São pacientes que qualquer desvio, tá? Qualquer sequela, qualquer fracasso, eles vão lá e processam o cirurgião. Aqui no Brasil está começando essa onda. Por quê? Porque os caras viram uma maneira de arrancar dinheiro do outro, né? Da gente, no caso. Então, eles querem porque querem processar tudo quanto é profissional. Médico já é processado a rodo, agora vai vir dentista, né? Então, se preparem para não cair na cilada, tá? Isso é evitável? Lógico que é evitável. Primeiro, por causa do planejamento que vocês estão sendo induzidos a fazerem. Vocês estão sendo induzidos? Não, vocês estão obrigados a fazerem. Então, vocês não erram. Algum tipo de erro que vocês fazem, se for executar algum erro, vai ser uma intercorrência. Porque vai ser tão pequeno que não vai entrar em nenhum desses 3 conceitos que estão aqui.
tá? Vai ser uma intercorrência, que é diferente, tá? A intercorrência é inerente. Pode acontecer intercorrências, pode, mas não uma complicação, uma sequela, um fracasso, que aí vocês estão sujeitos a alguma penalização. E a gente entra logo de cara também num aspecto que é muito importante, tá? Ainda agora, um pouquinho teórico, mas tem algumas fotos para vocês também, que são as incisões. Planejamento de retalho. Toda incisão que vocês forem fazer, gente, vocês têm que relatar para a gente qual tipo, como fizeram, qual tipo fizeram. Por quê? Se houver algum problema na cicatrização, na reparação daquele tecido, a gente sabe qual foi o tipo de incisão que vocês queriam ter feito. Se vocês relatarem isso, que fizeram uma incisão e abre a boca do paciente e tem uma incisão totalmente diferente do que foi relatado, é porque, primeiro, vocês erraram, e aí sim é um fracasso, que aí vocês podem tomar um processo civil, profissional, e vocês podem até perder, né, o que vocês fizeram de procedimento. Um enxerto, uma extração de dente, vocês podem contaminar a boca do paciente e levar ele a problemas seríssimos. Então, tudo tem que ser respeitado, até a incisão. Tá? Então, a lâmina tem que ser bem afiada. O cirurgião precisa lembrar, vocês precisam lembrar o que tem de estrutura importante ali. Tem que reviver a anatomia. Voltar lá atrás, no primeiro semestre, que não está muito longe para vocês ainda, e lembrar o que tem na maxila, aonde que está o seio maxilar, aonde que está a cavidade nasal, tá? Tudo isso é importante, porque chega lá na radiografia, o pessoal faz radiografia de central, vê a cartilagem no nariz sobreposta numa radiografia e fala que é lesão. Aconteceu ontem isso comigo. O paciente, aluno, chegou, professor, olha, tem uma lesão enorme, tá tudo fraturado centrais. Aí eu olhei e falei, não é possível que você tá vendo. O que você tá vendo aqui? Eu sentei com o aluno olhou para minha cara e falou, professor, não, tá tudo quebrado, todos os centrais estão todos fraturados, é extração. Aí eu sentei de novo e falei, sério que você tá vendo isso? Sério mesmo? Aí ele falou, é sério, professor, olha, esse paciente, coitado, ele fraturou todos os centrais, ele fez até sabe, eu quase chorei quando ele começou a falar, quase chorei, fiquei emotivo na hora. Eu quase chorei junto com ele quando ele falou que o paciente tinha quebrado todos os centrais dele. Aí eu perguntei, como é que ele quebrou? Professor, não sei, ele quebrou. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, sério mesmo? Quebrou mesmo? Tá, fraturou, fechou. Se eu te falar que isso que você está falando aí é sobreposição da cartilagem do nariz dele, você acreditaria em mim como seu professor? Juro por Deus, gente, isso aconteceu. Aconteceu. Então tem coisas, gente, que a gente tem que evitar, né? Pega a radiografia, vocês já estão estudando isso, volta um pouquinho atrás, lá na propedêutica 1, estuda de novo, vocês estiveram com a Lígia, eu já estou sabendo, antes de dar essa disciplina para vocês, já soube que vocês tiveram aula com a professora Lígia. E ela usava muitos meus exemplos, né? Eu fiquei sabendo também que ela pegava no meu pé nas aulas, não sei por que ela gosta de pegar no meu pé. Ontem eu estava na clínica com ela, mas é uma figura. E aí a gente estava falando sobre isso, que realmente é uma coisa que não dá para deixar passar, né? Voltem um pouquinho, estude aquela parte lá para vocês não comerem bola. Bom, gente, aí o bisturi, forma correta de colocar a lâmina sempre para baixo, não na cara do coleguinha, não vai fazer que não vai me dar uma de Chuck, vai sair matando todo mundo dentro do laboratório, não é para fazer isso, o laboratório não é para fazer isso, tá? O bisturi sempre voltado para o chão, porque se der alguma zica, a lâmina vai para o chão, não vai na cara, no olho do paciente, do aluno, e também não vai no braço do aluno também, né? Então tome cuidado com isso. E para não se auto-machucar também, porque acontece, né? Você sempre vai colocar com o porta-agulha ou a mosquito, né? Estão vendo aqui, ó. A gente não coloca com os nossos dedos, ó. Onde estão os dedos? Está lá atrás. Sempre a lâmina é manuseada dessa forma, encaixa. E depois você tira também com instrumentais, tá? Nunca com os seus dedinhos e suas mãos. Posição correta de uso, tá? Eu gosto, particularmente do tipo lápis, a pegada é muito melhor, te dá muito mais conforto e precisão.
A pegada arco de violino também também dá para usar. Tem gente que gosta, os periodontistas amam, porque é mais leve, mas tem as suas limitações. Vocês não conseguem acessar regiões mais posteriores com arco de violino. O lápis, vocês pegam qualquer região para fazer incisões. Tá? Então, a empunhadura melhorzinha é a tipo lápis. Aqui tinha um vídeo que eu não sei o que está acontecendo com o Teams esse semestre, que não está indo nenhum vídeo meu. Não sei o que está acontecendo. Acho que os vídeos foram proibidos esse semestre no Teams. Mas eu vou mostrar para vocês, através de figuras, alguns planejamentos de retalho. Para que serve, né? A gente faz retalho para quê? Por que a gente tem que dividir o tecido? Para que a gente tem que fazer a diérese desse tecido? Né? Por quê? Porque a gente precisa ganhar acesso cirúrgico, a gente precisa enxergar, precisa ver o que está fazendo. Né? Às vezes a gente tem uma raiz residual, vocês vão pegar muita raiz residual ali na clínica para adequação de meio, vocês vão pegar muito no começo e vocês não vão enxergar a coroa. Como é que vocês vão pegar a raiz? Né? Então tem todos esses detalhes que vocês precisam enxergar. Então precisa fazer retalho, precisa fazer incisão, rebater esse retalho para vocês conseguirem enxergar a tábua óssea. Professor, isso faz na graduação? Sim. Para dentes normais, tá? Sem contar com os sisos, vocês vão fazer em clínica, sim. Ah, professor, eu não sei. Eu vou lá do lado de vocês, a gente vai pegar na mão de vocês e ensinar. Porque a hora que vocês se formarem, a gente não vai estar do lado. Então, aproveita que a gente está lá. Tá? Então, vamos fazer os retalhos lá. A gente tem aí os retalhos mais utilizados, que a gente usa duas relaxantes, que essa daqui é a Newman modificada. Essa técnica chama Newman modificado, que a gente tem acesso ao ápice, à raiz final, à parte final da raiz do dente. Ou dentes supranumerários ou mal posicionados, que estão lá embaixo no osso. Reparem num detalhe. Sempre a base do retalho é maior do que o início do retalho. Por quê? Porque o suprimento sanguíneo vem daqui, ó. Vem de toda a maxila, aqui no caso. Então, sempre façam a base maior. Nunca façam reto essa incisão. Sempre façam ela aberta, tá? Sempre, ó, começa no pré-molar, vai terminar quase no primeiro molar. Abre um pouquinho, tá? Nunca é reto. Essa técnica de retalho de baixo é a técnica Newman, tradicional, sem relaxante, só com uma relaxante. A outra não tem. Reparem que aqui temos duas relaxantes. Duas incisões, tá? Aqui, verticais. Vertical inclinado aqui, tá? E aqui também uma incisão vertical. Oi, professor. Oi. Oi, seu microfone tá ruim, viu? Não escutei nada. Bom, vamos continuando aqui. Se alguém mandar... Se ela mandar a pergunta para alguém aí, pessoal, pode fazer para mim aí que eu respondo. Então, entenderam, gente? Então, sempre a gente vai abrir o retalho, tá? Aberto. Sempre, desculpa, com a inclinação, tá? Nunca paralelo. Perfeito? Mas sobre isso, né? Por que a gente sempre faz a maior parte do retalho com a base aberta? Por quê? Para você ter mais suprimento sanguíneo. Tá? Tem que ser mais largo, tá? Tem que ser bem mais comprido do que a parte inicial do retalho. Isso aí é um adendo que eu fiz aí para vocês. Mais um, olha só como chega suprimento sanguíneo, muito mais, olha o tamanho do retalho, tá? A gente reto, a gente não vai ter esse aporte sanguíneo nessa região. Agora aberto, a gente tem maior chance de ter mais sangue para o retalho. Tá? Esse retalho, gente, ele fica solto, né? Porque a gente vai abrir, né? Olha só, deixa eu voltar na foto aqui para vocês entenderem. Olha quanto tempo ele fica solto aí. Você pode fazer uma cirurgia de 3 horas, 2 horas. Imagina quanto tempo esse tecido fica rebatido assim. Isso pode necrosar. Por isso que é mais aberta a base, para chegar mais sangue nesse retalho aqui. Tá? O pós-cirúrgico dele vai ser bem melhor. Olha que bonitinho esse retalho aí, para vocês verem como acaba na sutura. Professor, alguém arrisca qual tipo de sutura que fizeram aqui? Alguém sabe me dizer?
Que suturas são essas? Alguém arrisca? Ponto em X? Não. Vamos lá, gente. Aqui tá para errar. A gente tem que tentar, pelo menos, falar. Não tem problema se errar. A gente está aqui para aprender. Simples. Boa! Quem falou? Gabriele. Desculpa, quem foi? Gabriele. Oi, Gabriele. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Acertou. Boa. Simples, tá? Eu não sei quem falou anteriormente do X, mas o X a gente não faz. Fui eu. Eu quem? Aline. Oi, Aline, tudo bem? Então, parece um xizinho, né? Realmente, né? Uhum. Só que essa parte de cima da sutura tá solta, tá? É onde foi cortado, né, o fio. Aqui que tá preso o tecido, tá? Por isso que não é um X. Uhum. É um simples. Entendi. Só tem uma entrada e uma saída, por isso que é o simples, tá? Então, esse cirurgião optou em fazer vários simples, que é o legal, tá? Que é o melhorzinho para esse tipo de retalho, de situação. Você devolve, com certeza, a cicatrização melhor para esse paciente, podendo regenerar, tá? Porque regenerar é o que você quer. Só que às vezes não acontece, acontece a cicatrização, que é o que a gente preconiza. Os bons dentistas, os bons cirurgiões vão sempre buscar a regeneração. A cicatrização, todo mundo tem que buscar. Isso é obrigatório, né? Você, como cirurgião, você, como dentista, tem que buscar sempre a cicatrização. Mas a regeneração é um degrau acima. É uma coisa que só pessoas um pouquinho mais com técnicas conseguem. E aí vocês ascendem um nível um pouco melhor da classe. Então, tentem sempre buscar a regeneração. Vocês vão estar acima dessa galera aí que está saindo das outras faculdades. Isso eu tenho certeza. Cirurgia aqui na Anhanguera é levado muito a sério. Então, isso vocês estão bem na frente das outras faculdades, porque eu dou aula nas outras faculdades também. Eu sei que vocês estão muitos anos na frente das faculdades que estão vindo por aí. Tá? Aí um tipo também de cisão que a gente faz, que é uma cisão horizontal, bem legal também para acessar raiz de dente, sem precisar fazer relaxante, tá? É uma incisão simples. E um deslocamento do palato. Olha lá o canino, lá no palato, como é normal, acontece, vários pacientes chegam para mim com caninos assim, né? E não chega tão fácil, tá, gente? Às vezes chega lá perto da cavidade nasal, que a gente empurra, pode cair lá dentro do nariz. É complicado, viu? Mas chega. E a gente não faz cortes em palato, tá? A gente não faz nenhum tipo de incisão em palato. É só interpapilar e despapila e afasta. Olha só o afastador aqui. Tá? A gente não faz incisão em palato. O palato é extremamente vascularizado e inervado. Se você perde isso, você pode necrosar essa mucosa do palato e pode levar o paciente a problemas seríssimos. Tá? De contaminações sucessivas, de não fechamento de ferida cirúrgica. Então, a gente não retalha palato, a gente só afasta. Tá? E aí a gente consegue ver o osso. Algumas incisões que a gente vai fazer lá no laboratório, bem legal de a gente já começar a visualizar. A gente vai fazer esse Vzinho aqui, eu quero que vocês façam. Igual tá essa foto. Vocês vão fazer... Pode ter certeza que isso aqui vai demorar umas 2 horas para vocês fazerem no começo. Mas lá, praticando, no final do semestre, vocês vão estar fazendo uma sutura dessa em 5 minutos. De tão rápido que vocês vão estar. Então, vocês vão fazer o Vzinho aberto, lá na língua, vão arrancar o tecido do meio e vão tentar unir, para ficar igualzinho isso aqui. Tá? A gente chama de V. Fica igual o Y no final, né? Mais fechadinho. Fica bonito esse tipo de sutura. E a sutura simples, né? Vão abrir com a tesoura ponta romba, vocês vão abrir e depois vão suturar, tá? Bem legal de fazer. Vocês vão tirar o tecido, vão deslocar o tecido da língua. Tem dois tecidos, tem a parte de fora da língua, né, do tecido muscular, e tem a parte interna. Vocês vão desgrudar aquilo para mim, para tentar suturar depois. São técnicas cirúrgicas bem diferentes aí. Vocês vão ter bastante contato com isso. Bom, a prevenção sempre da dilaceração do tecido, né? Sempre evitem, sempre façam as relaxantes, porque se vocês verem que vai ficar dilacerado um tecido desse aqui, por exemplo, se vocês fizerem não, deixa eu voltar no outro lá que é melhor.
esse aqui. Se vocês não fizerem a relaxante e ficar puxando, esse tecido vai dilacerar todinho. Não fica reto. Qual que é a dificuldade de vocês depois? É a sutura. Vocês não sabem onde começa e onde termina a sutura. Por quê? Porque não planejou fazer a relaxante. Então façam, tá? Professor, eu vou precisar fazer uma relaxante. Por quê? Porque se eu ficar puxando, vai dilacerar e aí depois não consigo reparar esse tecido, porque eu não sei onde faço a sutura. Vocês vão ver que vai ficar dificílimo. Vai ficar aquela gengiva rasgada. E aí não consegue unir, tá? Dê preferência sempre para as relaxantes. Isso aqui é a dilaceração. Bom, a manipulação, aí vocês vão ter também lá no laboratório essa pinça, né? A dente de rato. Por quê? Porque a pontinha dela tem um arpão e depois do outro lado tem uma parte que encaixa esse arpão. A parte que você sempre apoia o tecido é o arpão, que é uma parte única, que é essa partezinha que tem um dentinho, que é o dente de rato. E a outra parte serve de apoio, de fixação do tecido, para levar para você o tecido, para você promover a sutura. Então, a pinça Addison, que é a dente de rato, essa pinça serve para você fazer uma síntese. Ela tem que estar na fase de síntese. Lá, quando for fazer a arrumação da mesa cirúrgica, essa pinça não se coloca lá em diérese. Ela se coloca em síntese, na hora da nossa sutura, tá bom? Então, peguem aí, anotem para vocês não esquecerem. Vários quadros de hemorragia acontecem, tá? Lá em clínicas de faculdade, em clínicas também que vocês vão trabalhar no futuro, tá? Muitas delas são evitáveis e muitas delas acontecem por acaso, também podem ter alguma intercorrência. A hemostasia é considerado hoje uma intercorrência. Primeiro, porque os pacientes tomam remédios em demasia, se automedicam demais a vida inteira e param muito pouco tempo antes de fazer algum procedimento. E aí acabam levando a problemas de hemostasia. E aí vocês vão estar confrontando problemas desses lá na clínica também, tá? E pode infeccionar uma ferida cirúrgica. Tem como evitar? Tem. Mas aconteceu, eu vou ensinar vocês a como resolver isso, tá? Bom, existem algumas maneiras, tá, de você evitar o sangramento, a hemorragia, né? Primeiro de tudo, o auxílio mecânico, né? Você vai pegar o paciente, vai parar a cirurgia, vai pegar um gaze e vai colocar na boca do paciente e pedir para ele morder. Tira o seu dedo da boca do paciente, não esqueçam de remover o dedo, porque o paciente nessa hora ele não lembra nem o nome dele, nem o nome da mãe dele. Ele vai lá e arranca um pedaço do seu dedo, se você deixar o dedo lá. Então, ponha o gaze, não põe o dedo e pede para ele morder. Tira da boca o dedo, pelo amor de Deus. Ele vai ficar mordendo ali pelo menos uns 5 minutos, tá? Pelo menos para conter aquela hemorragia. Esse é o jeito mais clássico, mais fácil e é o que vai mais acontecer lá na clínica quando a gente for fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, tá? Sangrou, gaze. Tá? E pede para o paciente morder. Outro tipo de hemostasia que a gente pode estar utilizando são as pinças hemostáticas. Mais raro. Na graduação a gente vai ter casos assim? Não. Na graduação são mais raros, mas tem lá no instrumental de vocês, quando a gente for pedir a lista de cirurgia, já tem, tá? A Mosquito, tem a Crili e tem a Kelly. A gente pede para vocês essas 3 pinças aí, hemostáticas. Por quê? Se acontecer alguma coisa, a gente tem no instrumental de vocês. Tem alunos, tem profissionais que nunca usaram uma Kelly, que nunca usou uma Mosquito, porque conseguiu fazer um planejamento legal. E aí nunca sofreram uma hemorragia durante uma cirurgia. Mas já conheci também, como eu, já aconteceu muita hemorragia comigo, mas muita mesmo. E essas pinças me salvaram, tá? E aí a gente ensina vocês a pinçarem a região. É claro que ninguém vai enxergar uma artéria, uma veia, e vocês não vão também estar acessando veia, mas uma artéria, uma arteríola, vocês vão acessar bastante, né? E aí, como é que a gente vai ver isso? Vai lá pegar o tecido e vai fechar aonde que vocês acham que está sangrando. Vai lá e fecha a hemostática em cima delas, tá? É a mesma coisa que está fazendo o gaze, só que o gaze está numa maior região. A pinça hemostática vai estar
exclusivamente naquela região de hemorragia. E você consegue cessar por alguns minutos aquela hemorragia, estancar, tá? E aí consegue até contornar o problema. O terceiro jeito também que a gente tem, que é muito levado a sério em centros cirúrgicos, é o eletrocautério. O eletrocautério, a gente até estou tentando convencer a professora Fernanda a adquirir um para a gente, né? Lá para a clínica de cirurgia, se a gente conseguir, se Deus quiser, vocês já pegam esse equipamento lá. E é claro que aí precisa passar por um monte de processo para a gente conseguir um eletrocautério na clínica, mas seria muito legal, muito bacana a gente usar de fazer até incisão com os eletrocautérios. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma incisão, ele cauteriza o vaso, ele praticamente fecha o vaso. Não tem sangramento a cirurgia. E aí, quando tem uma hemorragia, a gente coagula aquele vaso que está sangrando. A gente vai lá e, pau, aperta esse botãozinho azul, que é o coagulador, né, que é a parte de trás, e o da frente é o cut, que corta, né? E aí tem uma placa de aço que a gente coloca no paciente, e aqui as pedaleiras, que a gente pisa para promover o corte, acionar o aparelho. Isso aqui é ligado, tá? Esse cabo aqui é um cabo descartável, isso aqui joga tudo fora. Acabou a cirurgia, isso joga tudo fora. E a ponta também é uma ponta descartável, a gente usa uma ponta uma vez só e joga fora. Tudo isso aqui, então, é jogado fora depois da cirurgia. Tá? E é estéreo, isso aqui, tudo é estéreo para a gente ter contato com a nossa luva. Olha, dá para ver aqui na foto que o profissional já está com a luva estéreo e com o avental estéreo também. Então, já dá para pôr a mão nesse equipamento, sem contaminar nada. Bem legal de ter também na clínica. Outra forma também é o garroteamento, tá? A gente vai na região onde está sangrando, faz uma sutura e fecha essa sutura. Muito bem fechado. Mas a gente não sabe precisamente qual a região. A gente vai fazer por proximidade. Vai ver onde está dando a hemorragia, vai na sutura e garroteia. Fecha. E espera-se alguns minutos. Tá? Normalmente de 10 a 15 minutos no garroteamento. A gente vai laçar essa artéria, que é dificílimo de estar nessa posição, como está aqui, que aí pegou uma Kelly, né? Aqui a Kelly curva, e ainda foi lá e fez uma sutura na artéria. Super difícil de acontecer isso, mas pode ter. Já vi alguns casos também que pacientes foram submetidos a esse garroteamento aqui, mas é super raro, não é tão constante que a gente vê isso, tá? E a que a gente pode usar na clínica e no consultório, o professor de vocês aqui anda com isso aqui, né? Ele não é louco, ele anda com Hemospon e anda com Transamin na bolsa, para cima e para baixo, ainda mais quando tem clínica de cirurgia. Por quê? Porque todo cuidado é pouco. Todo cirurgião que faz cirurgia tem o kit de primeiros socorros no carro. A gente anda com isso para cima e para baixo. Então, aconteceu algum problema com o aluno, com o paciente do aluno, a gente vai estar lá com esses dois aqui. Professor, então não preciso levar? Não, senhor. Vocês precisam levar sim. Tá? O Transamin é um remédio que a gente usa, que é um ácido tranexâmico, tá? Que a gente macera e coloca dentro do coágulo para o sangramento. Ele promove a fibrina, tá? Então ele consegue coagular, forma a rede de fibrina e estanca na hora. Então a gente pega um comprimido de Transamin, macera e coloca no coágulo. E deixa lá, pode até suturar com ele lá, porque não tem problema nenhum. O Hemospon também. O Hemospon é uma esponjinha, tá? Que é vendido nesse formato aqui, quadradinho. A gente corta um pedaço dele ou coloca inteiro dentro do coágulo e ele estanca o sangramento na hora, tá? Então, e essas são manobras que vocês podem ter, tá? O Transamin é um remédio que compra na farmácia, não precisa de receita. O Hemospon compra-se em dental, tá? É as dentais por aí. Então, se vocês forem entrar lá para a clínica com a gente, vai ter que ter esses aí para a gente ter pelo menos uma prevenção. Embora os professores também tenham isso aqui, de cirurgia, anda por cima do braço. Cada esquina tem um desse aí com um professor de cirurgia. Bom, nem precisa falar que a lavagem com soro, você promove descontaminação, então acabou aquela hemorragia, você tem certeza que não está saindo mais sangue, você vai promover agora uma descontaminação daquela região. Como é que se promove a descontaminação? É jogando água? É jogando Plaques? É jogando antisséptico bucal? Não. Jogando soro, de preferência gelado.
Ah, professor, eu não consigo porque eu saio de manhã do consultório, de casa, não consigo trazer esse soro gelado. Ok, não tem problema. Peça para alguém do trio levar. Ou não conseguiu levar gelado, leva numa frasqueirinha, coloca gelo lá dentro e deixa lá acondicionado o seu soro. Por quê? Quanto mais gelado for esse soro, mais ele vai promover hemostasia, mais ele vai promover ele vai promover menos sangramento, tá? Porque os vasos ao redor gostam desse soro gelado, tá? Eles sofrem vasoconstrição, fecha a luz do vaso e para de sangrar. Então é outra manobra que a gente usa muito pós-hemorragia, para lavar e ver se está tudo bem, tá? Algumas formas aí de problemas que aconteceram, tá? No pós-cirúrgico, aliás, no transcirúrgico, desculpa, durante a cirurgia, que tiveram quadros de hemorragia mal resolvidos. E a gente teve que fazer debridação, teve que tirar todo o tecido contaminado. Por quê? Porque o sangramento, gente, ele vem misturado com tudo, né? Ele vem com saliva, vem com o resto de alimento que está na boca do paciente, vem com o micro-organismo da boca e acaba ficando alojado no tecido. Então, às vezes, a gente tem que fazer debridamento para tirar esse tecido necrosado que não deixou fechar. Acontece em várias áreas, tá? Aqui, ó, dá para ver no pescoço, né? Paciente que teve comunicação do meio intra com o meio extra-oral, tá? Braço, pé, calcanhar, mas na boca, gente, é por causa de mal lavagem. Vocês não conseguiram resolver o problema do paciente. Vocês não conseguiram limpar todo aquele sangramento, aquela hemorragia que estava lá dentro. E aí acabou tendo essa sequela. Se ficar com esse micro-organismo, tem que tirar. Tá? A gente tem que fazer a remoção desse tecido necrosado. O gelo é um controle que a gente usa muito. Eu gosto pessoalmente de falar para o paciente, sempre saiu da clínica, operou, gelo, gelo, gelo. Ah, eu tenho como comprar, como trazer? Façam essa gentileza. Tá? Existem aí lugares que vendem essa bolsinha de gelo, que é bolsinha não, desculpa. É como se fosse um cantilzinho de gelo que vocês compram. É baratíssimo isso, gente. Eu tenho no meu consultório, a gente dá para o paciente isso. Custa R$1 cada um desses. E você coloca no freezer, tá? Ele congela. Acabou a cirurgia, oferta para o paciente isso daí. Porque você vai ter um pós-cirúrgico melhor para ele. Ele vai gostar de você, é um marketing seu. Tem umas empresas que colocam até o nome, o telefone do dentista, que é um marketing, né? Os pacientes gostam e divulgam isso, divulgam vocês. Isso é bem legal de fazer. E o gelo, então, é para isso, é para você controlar o edema logo após a cirurgia. Já coloca o paciente para usar gelo, tá? Ainda mais nos tempos quentes que estão aí, que a gente está tendo aí. Controle de edema também a gente é feito no pré-cirúrgico. O corticoide, gente, é uma lenda, o corticoide, né? A gente vê muita gente usando indiscriminadamente, mas de forma errada, né? É uma confusão. Então, o que a gente tem que fazer e preconizar lá na universidade e na vida de vocês? Corticoide, daqui para frente, vocês vão passar sempre no pré. Ah, professor, como é que passa no pré? Sempre 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Sempre. A dosagens altas para procedimentos demorados e dosagem baixa para procedimento mediano. Então, procedimento mediano, 4 miligramas. Procedimento maior, 8 miligramas. Cada comprimido de corticoide tem 4 miligramas. Então, se por acaso for um procedimento que vai demorar mais, 1 hora, 1h30, aí você passa 8 miligramas, 2 comprimidos. Se não for, 4 miligramas. Isso tudo 1 hora antes, gente. Depois, esquece. O edema já está instalado depois da cirurgia. Já começou o processo. Se você fizer isso antes, você está evitando o processo. Você está deixando o edema um pouco menor. Pode acontecer o edema? Pode, mas vai ficar bem menor. Ele não vai sair de uma cirurgia de siso parecendo o Kiko, né? Porque acabou a cirurgia, já vi muita gente saindo parecendo o Kiko. Nem acabou a cirurgia, o cara já está inchado. Parece que tem um sonho de valsa na boca ali. Então, já previne antes. Faça o uso do corticoide certo, antes da cirurgia, que aí você vai ter melhores resultados, tá? Professor, licença. Oi, pode falar. De 4 miligramas é um comprimido? Isso, é um comprimidinho só.
Ah, tá ok, então. Obrigada. Tá? 8 miligramas são 2. Para cirurgias maiores, 8. Para cirurgias menores, 4. Agora, eu abro um parênteses aqui para finalizar a aula, né? A gente vai ter que finalizar a aula com esse pensamento. Gente, a gente não atende pacientes totalmente nutridos na nossa clínica, tá? A maioria, sim, a maioria a gente vai atender pacientes com almoço, café da manhã, janta, café da tarde, café, chazinho do meio-dia, chazinho das 3, das 4. Ok, a gente vai atender pacientes assim. Mas a gente também vai atender aqueles pacientes com baixa nutrição, pacientes que não têm acesso, pacientes que têm problemas financeiros, e a gente vai ter que se adequar com esse tipo de paciente. Por quê? Porque às vezes eles mentem. E todo o resultado de uma cirurgia muito bonita pode vir abaixo, caso isso seja omitido pelo paciente. É visual, gente. A gente vê o paciente de forma geral na hora que ele vem no corredor. Quando vocês vão pegar o paciente lá na sala de espera, a primeira coisa que a gente vê é o paciente fisicamente. Se for um paciente desnutrido, com uma baixa nutrição, a gente vai lá e fala para vocês, olha, toma cuidado nos procedimentos que você vai fazer, porque já está dando para ver visualmente que esse paciente está desnutrido. Então, qualquer procedimento maior, que seja muito mais invasivo, o seu resultado, por melhor que seja vocês como alunos, pode ser não esperado. Então, a gente acredita que isso é um problema muito sério dentro da clínica. Então, apesar de ter feito anamnese, apesar de vocês serem ótimos alunos, pode desviar do que vocês planejaram. E isso é sério. A gente está numa região ali que tem esse problema, né? Os pacientes chegam lá, as crianças, a gente vê isso direto. Eu fiquei muito tempo lá com a professora Ana, a professora Maristela nas clínicas do SIAC. Então, a gente vê a criançada também desnutrida, mal alimentada, com problemas homéricos, né? Que a gente não precisa nem falar, que vocês já sabem. E isso tem que se levar em conta também. O paciente como um todo. Vocês podem ser os melhores alunos, mas se o paciente estiver desnutrido, a proteção dele está menor, o sistema imune dele baixíssimo e a resposta dele vai ser quase nula. Adianta entrar com remédio? Adianta você fazer uma sutura perfeita? Adianta você fazer uma extração em 5 minutos? Não, não adianta. Ele vai responder de forma terrível. Então, esse aqui é um parênteses que eu faço para vocês, que realmente importa na clínica para a gente. A saúde geral dos pacientes. Na clínica de idoso, a gente vê muito isso, porque o paciente mais velhinho, mais idoso, eles não se alimentam, por quê? Porque a prótese é mal feita, porque sente dor nos dentes, porque já perdeu, alguns remédios atuam que fazem eles perderem a salivação e perdem o gosto dos alimentos. Então, eles acabam tendo que aumentar o tempero, aumenta a pressão arterial desses pacientes, como eu falei na aula passada. Então, é bem complicado. Mas, de uma forma geral, tá, os pacientes são tranquilos. Mas tem aquela taxa de 3, 4% de paciente que vem desnutrido. Tá? Então, tome cuidado com isso. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa ficou aí que não foi falado, que vocês queiram falar, queiram perguntar? Agora abro espaço para vocês. Caso queiram falar alguma coisa. Oi. Fala, Rosana. Eu queria saber se é verdade, porque uma vez um doutor, ele falou para mim que o anestésico, ele estanca o sangramento? Sim, sim. O que o doutor falou é verídico. O anestésico ele não serve só para promover a analgesia, também como hemostasia. Tá? Ele pode fazer vasoconstrição também. Tanto é que cirurgias maiores, cirurgia que você vai precisar fazer incisões maiores, é recomendado usar os vasoconstritores. Os anestésicos com adrenalina, a noradrenalina, felipressina, felionefrina, que são os vasoconstritores. Os sais anestésicos são diferentes. Aí você pode ter também uma gama grande de sais anestésicos. Prilocaína, lidocaína, mepivacaína. Aí vocês usam os sais. Os sais anestésicos não tem nada a ver com essa parte. O sal anestésico vai promover a analgesia.
o vasoconstritor hemostasia, tá? Tá bom, obrigada. Eu fiquei. Bom, professor, De nada, Rosana. Oi, Anderson, pode falar. eu fiquei com a dúvida aquele slide da incisão, né? Quando você passou, que a gente faz ela com a base maior, para que o tecido fique mais vascularizado. Deixa eu ver se está voltando aí. Esse aqui ou o anterior? Esse aí, esse mesmo. Que a base maior e tem uma base menor. Sim. Eu fiquei com dúvida no procedimento de executar essa incisão. Ela existe um padrão? Se começa da base menor para essa base maior, ou da base maior para a base menor, ou não tem isso? Aqui na base maior, o Anderson, é o seguinte, é automático que ela vai sair, né? Porque você vai fazer as duas relaxantes e vai fazer a interpapilar, vai tirar a despapilação, né? Vai tirar toda a papila do paciente. A hora que você rebater, automaticamente a base já está aberta, já está feita. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, como se fosse um envelope. Você está abrindo. Começo sempre dessa borda da gengival, sempre né? da borda relaxante. Relaxante. Isso. Aí depois você só papila. Você tira a junção com a papila aqui na frente. Ok. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém? Vamos dormir? Tudo bem, gente? Ninguém tem mais dúvida? Podemos encerrar? Já estão suficientemente preparados para as clínicas? A cirurgia, a gente vai ocorrer em todas as clínicas. A partir do momento que começa a surgir cirurgia na mão de vocês, todas as clínicas vão ter. Todas as clínicas de assistência odontológica integral, vocês vão ter cirurgia. Todas. Então, ela é muito levada a sério. A gente pega no pé de vocês para não errar planejamento, que é ali que é o problema, né? O planejamento é fundamental, tá? Para vocês não errarem. Mas depois que vocês fazem a primeira, fazem a segunda, a terceira, na quarta, quinta, vocês estão muito mais à vontade. Vocês estão já quase automático fazer aquilo, de tanto que vocês fizeram, tá? É isso, gente. Eu acho que tá tudo aí essa aula não passei exercício ainda para vocês. Tá lá como aula somente.